começando aqui oficialmente a aula, né? E eu peguei um versículo do Teilim, né? O Salmo 122, versículo 6, que diz o seguinte em hebraico: Shalu, Shalom, Yerushalayim. Shalu é pedir, né? Um imperativo, pedir a paz de Jerusalém, ou pedir pela paz de Jerusalém, a gente pode traduzir assim também, né? Shalu, Shalom, Yerushalayim. Então é uma frase que eu estou repetindo muito essas últimas semanas, rezando realmente para que a paz aconteça, né? Não só em Jerusalém, mas no mundo. Mas em Jerusalém acho que é um berço, né, do mundo mesmo, né? O umbigo do mundo. Então, Shalu, Shalom e Yerushalayim. E aí, só motivo de esclarecimento, assim, ou de tirar alguma dúvida em relação à própria geografia de Israel, e às vezes a gente fica perdido, né? Onde é mais ou menos cada lugar. Então, aqui é só para a gente se localizar, né? Aqui é um mapa geopolítico do atual Estado de Israel. Essa parte aqui, em azul, que eu estou circulando, é o Mar Mediterrâneo. Aqui embaixo nós temos o Egito. Aqui nós temos a Jordânia, do lado direito. Aqui em cima nós temos a Síria, e aqui em cima, né, bem em cima de Israel, nós temos o Líbano. Então já dá para a gente ver aí que Israel ele é cercado de países árabes, né, ou países que têm predominância da religião muçulmana. O Líbano, é claro que no Líbano você também, todos os países têm cristãos, tá, gente? Mas os cristãos são a minoria. Então você tem o Líbano, a Síria, Jordânia e o Egito. Então já está bem no meio desses países aí. E dentro do território de Israel, nós temos duas partes que são majoritariamente, uma população majoritariamente árabe. Esses árabes, nós temos árabes muçulmanos, temos árabes cristãos também, que é a Cisjordânia, essa região aqui da Cisjordânia, também conhecido em inglês como West Bank, e aqui, nessa tirazinha, né, entre o Mar Mediterrâneo e o Egito, né, nós temos Gaza. Então, é dessa região aqui, né, que a gente está vendo os noticiários, né? E aí a gente olha com calma, né, essa região de Gaza e fica atento às cidades tão próximas, olha. Mais para o sul a gente tem Beersheba, tem Kiryat Gad, que está sendo bastante falado, né, por conta da questão alguns mísseis atingiram essa região. Askelon, seguindo aqui o litoral, e Ashdod, né, que são regiões também mais atingidas, né, com os ataques de Gaza. Aí, se a gente subir mais um pouco, a gente vai encontrar Tel Aviv, que também foi uma região atingida, dentro dessa reta aqui de Gaza. Então, essas cidades, né, de Kiryat Gad, Ashkelon, Ashdod, né, Tel Aviv mais longe um pouco, mas ainda mesmo assim também está na rota aí, né? Isso, eu estou aí na Haria. Aqui bem no norte, né? Tá bem no norte. É a última cidade antes da fronteira. Exatamente, seguindo o litoral, a última cidade antes da fronteira, né? Aí você viajando um pouquinho mais aqui à sua direita, você chega em Tiberíades e no Kinneret, né? Então é um lugar privilegiado nesse sentido, né? Uhum. Também é um lugar que está próximo, relativamente próximo, né, das colinas de Golã, que já é fronteira entre Líbano e Síria. Ali, por exemplo, nas colinas de Golã, a gente tem a nascente do Rio Jordão, né? E subindo aí para a direita também, você sai no Hermon, né? No Monte Hermon. Exatamente, o Monte Hermon. Então, é um lugar muito privilegiado, muito bonito, né? Essa região aqui, né? Onde você mora. E o Alex estava falando também que ele está trabalhando aqui em Haifa, né? Um pouco antes. É entre Haifa e Yako, nessa regiãozinha aqui, né? Então, aí a gente... Então, gente, nesse mapa a gente consegue entender um pouco mais, né, essa questão da geografia, né, de Israel em relação a essa questão do conflito. Então, a gente tem a faixa de Gaza, que está aqui, que é um território árabe-palestino. A gente tem a Cisjordânia, que é um território árabe-palestino. Tem essas cidades aqui, só para, no sentido também cultural, né, dentro dessa região da Cisjordânia, a gente tem cidades importantes, que é Jericó, né, que é uma das cidades mais antigas do mundo, Belém, Beit Lehem e Hebron, que é a cidade sagrada para o judaísmo também. Essas cidades da Cisjordânia, não é que são isoladas não, tá, gente? Essas cidades os judeus têm acesso também, mas são cidades predominantemente
palestinas, né? E são cidades importantes também no sentido de turismo. Mas para você entrar aqui, existe uma espécie de checkpoint, né? Uma fronteira que é colocada para controlar a entrada e saída das pessoas, tanto de palestinos quanto de israelenses, né? Grande parte daqueles que são palestinos que trabalham em Israel, né, que vêm da Cisjordânia, passam também por esse checkpoint aí quando eles vão sair para trabalhar. E outros, como a gente diz, também são cidadãos israelenses de origem árabe ou de, né, origem palestina. Então, tem muitos que vivem realmente no território de Israel, mas têm origem árabe, como o Alex falou também. E aí, lembrando, gente, quando a gente fala árabe, árabe pode ser cristão, árabe pode ser palestino, o palestino ele pode ser cristão, ele pode ser muçulmano. Então, não tem essa, não é o lugar que determina a religião, não, tá bom? E aqui, se a gente olhar mais um pouquinho, a gente tem Jerusalém, que está aqui, né, vamos dizer assim, né, no caminho, mas um pouco mais isolado, né, porque não está bem na reta de Gaza. Então, Jerusalém está próxima aqui, né, dessa região. Então, é uma região, vamos dizer assim, mais protegida, apesar de que também pode ser rota para ataques. E também, gente, no parlamento de Israel você tem a representação árabe. Então, você tem lá membros do Knesset que são árabes. Então, quando a gente pensa no sentido democrático, né, é uma coisa que as pessoas não falam, né? Israel tem um parlamento muito democrático. Então, você tem lá pessoal de direita, tem pessoal de esquerda, você tem árabes, você tem representantes de todos os grupos que estão dentro do território. Não é, Alex? Sim, sim. Aqui, como os conflitos que ocorreram, muito foram que a situação toda começou lá por Jerusalém, né? Vou botar aqui onde está Jerusalém aqui para vocês enxergarem. Está aqui onde está a bolinha vermelha. E foi na parte de Jerusalém Oriental que ocorreu. Começou os conflitos por conta do negócio de desapropriação de imóveis, essas coisas. Uhum. E aí se alastrou, passou. Até então estava sendo sendo muito no centro. Uhum. E no sul ainda não estava vendo, ainda os foguetes, né? Sim. Porém, chegou aqui no norte, em Aco, que é uma cidade que tem muitos árabes, vivem muitos árabes. E aí começou, o conflito chegou aqui ao norte até Aco. Nossa. Porém, teve até um vídeo aqui, gente, olha, marcando aqui em vermelho onde está Aco. Bem no norte. Que até circulou um vídeo que na estrada aqui, chegando em Naharia, que é onde tem um supermercado que ele é um mercado árabe, muito grande, e ao lado do mercado existe um kefar, né? São como se fosse um bairro, são bairros onde só moram árabes. Uhum. Entendeu? E eles na beira da estrada fazendo manifestação, entendeu? Com bandeira da Palestina, bandeira do ISIS, né? Aí realmente foi uma situação demais, bem complicada. Né? ISIS, para quem não sabe, é o Estado Islâmico, tá, gente? Então é bem complicado. Isso realmente é uma questão bem complicada. Eu acho que está propriamente dentro do território, né, de Israel. Isso é bem difícil. Enfim, gente, isso é mais para a gente se situar. Então, o parlamento, o Knesset, está em Jerusalém, não poderia estar em outro lugar. Agora, lembrem aí que, quando a gente pensa em Jerusalém, você tem a parte antiga de Jerusalém e a parte nova de Jerusalém. Então, o Knesset está na parte nova de Jerusalém. Enquanto a cidade antiga de Jerusalém, ela é dividida, né, na parte oriental, a parte ocidental é judaica, e a parte oriental ela é árabe. Você também tem quadriláteros cristãos, né? E é dividido entre armênios e etíopes e latinos, esse quadrilátero cristão. Então você tem ali uma divisão, assim, cristianismo ortodoxo, cristianismo latino, judeus e árabes, mais ou menos assim que está dividida a cidade antiga de Jerusalém. Então vamos lá, gente. Então, o exercício que a gente se propôs a fazer na aula passada e também que está lá no final da apostila
é a leitura de um texto que foi traduzido para o hebraico, ou seja, não é um texto que nasceu ou originalmente em hebraico, né? É um texto em grego, né? E esse texto em grego foi traduzido para o hebraico. E esse texto é o texto lá do início do Evangelho de Mateus, onde é apresentada uma grande genealogia, ou seja, uma lista de nomes. E essa lista de nomes é interessante para a gente, por isso eu escolhi esse texto, porque ele resgata os nomes que a gente estudou aí na alfabetização, os diversos nomes de lugares, de pessoas, né? E ali, nessa genealogia, ele vai resgatando os nomes ligados, referidos à tribo de Judá, por causa da questão, né, da crença que Jesus está vinculado a essa tribo aí, que ele seria para os cristãos o Messias, né, nessa visão de Mateus. Então, eu escolhi esse texto, né, capítulo 1 de Mateus, para que a gente pudesse exercitar a leitura, né, as regras fonéticas, e tirar também as dúvidas, né, que ainda restam sobre a questão de tudo isso, né, de vogais, de consoantes, de acentuação, e para que a gente possa ter uma leitura mais fluente. O texto que a gente exercitou na aula passada começava lá, né, com Abraão, né, gerou Isaac, começava assim. Mas quando a gente pega o Evangelho de Mateus, existe antes um pequeno trechinho, né, um pequeno versículo, um passuque, que fala, que é uma introdução, né, ao Evangelho de Mateus. E essa introdução ela é interessante porque situa duas coisas, né, dois personagens importantes que a gente vai descobrir quem são agora nessa leitura. Então, vamos lá, gente. Quem gostaria de começar essa leitura que não está lá na nossa apostila? Isso aqui é coisa nova. Como? Isso, Sefer Ayu Hassim, continua. Shel Yeshua. Isso, Yeshua. Mas existem duas formas de pronunciar, né? Você tem a forma mais aramaica, que é Yeshua, e você tem a forma mais hebraica, Yeshua. A Mashiach. Então, Sefer, Ayu Hassim Shel Yeshua HaMashiach. Ben David. Avraham. Ben David, Ben Avraham. Ok? Então, só traduzindo aqui, significa Sefer, significa livro. Ieu Hassim, a palavra Iu Hassim significa gerações ou, como a gente diz, genealogia, né? Então, Iu Hassim é genealogia. Então, Sefer Ayu Hassim é o livro da genealogia, ok? Sefer Ayu Hassim. Shel é o de. Yeshua, Jesus. A Mashiach. A palavra Mashiach, em hebraico, significa o ungido, ou como a gente traduz também para o português, Messias. Tá? Jesus, o Messias. Ben David, filho de Davi. Ben Avraham, filho de Abraão. Okay? Então, essa introdução a gente não tinha feito antes, né? Eu queria explicar um pouco dessa palavra Iu Hassim, que é uma palavra pouco usada, né? Pelo menos na tradição bíblica, e que significa gerações, né? Existe uma outra palavra que é Toldot, que também significa gerações. Sefer Ayu Hassim Shel Yeshua Mashiach Ben David Ben Avraham. Aí sim entra na parte que a gente leu na semana passada. Então isso aqui já é mais ou menos conhecido nosso. Então já sabemos mais ou menos o que está escrito aqui. Então uma lista de nomes onde uma pessoa gera outra pessoa, né? Já um homem gera o seu filho, né? Então o verbo que vai aparecer aí do início ao fim é o verbo olid, que significa literalmente fez nascer. Olid, né? Desse verbo olid vai aparecer a palavra yeled, menino, criança. Então, olid significa fez nascer, ou como a gente traduz, que é mais fácil entender em português, gerou, ok? Então, esse texto a gente já conhece. Então, vamos começar com
Pode ser você, Cláudia? Você tá conseguindo acompanhar? Tô. Enquanto tem carga, tá Então bom. começa você, para aproveitar o tempo que você tem. É. Então, Avraham olid et Yitzhak. ótimo. Abraão gerou a Isaac. Yitzhak olid et Yaakov. Isaac gerou a Jacó. Yaakov olid et Yehuda. E Jacó gerou a Judá. Et Erav. Lembrando que Errave significa seus irmãos. Uhum. Jacó gerou a Judá e aos seus irmãos. Pode continuar. Yehuda olid et Peretz. Judá. Pode continuar. Et Zerah. Mi Tamar. Ok. Judá gerou a Peretz e a Zerar. Olha, o Mi é o de Tamar. Tamar aqui é um nome feminino. Ok? Uhum. Então, Judá gerou a Peretz e a Zerar de Tamar. Ok? Uhum. Mais um pouquinho. Peretz olid et Hetzron. Hetzron olid et Ram. Vehetzron, olha o V. Hetzron olid et Ram. Ram. Isso. Ram Então, olid. só um minutinho, vamos traduzir. Peretz gerou Hezron. E Hezron gerou Aram. Pode continuar. Uhum. Ram olid et Aminadav. Uhum. Aminadav olid et Nachshon. Nachshon. Exatamente, Nachshon. De Então, desculpa. Ram gerou a Aminadav. E Aminadav gerou a Nachshon. Nachshon olid et Salmon. E Nachshon gerou a Salmon. Uhum. Salmon olid et Boaz. Rahav. Olha o Ezinho aqui embaixo. Rahav. Uhum. Então, e Salmon gerou a Boaz de Raabe. Uhum. Boaz olid et Oved. Isso. Boaz gerou a Oved. Merut. De Ruth. Oved olid et Ishai. Eu amei esse nome, Ishai. E Oved gerou a Jessé. Ishai. Ishai olid et David. Uhum. Ameler. Ameler. David olid et. Não, volta um pouquinho. Ishai olid et David Ameler. Isso. Então, Ishai gerou a Davi, o rei, ou melhor, o rei Davi. É mais fácil traduzir assim, né? Uhum. Depois. David olid et Shelomó. Isso. David gerou a Salomão. Shelomó. Mizo. Exatamente. Mizo. É um O. É um Dagesh, né? Esse aqui é um Dagesh no Zayn, então não tem som de nada. Isso aqui é um Zayn. A gente estava lendo Mizuo. Não, Mizo. Seria Mizu se tivesse um Vav depois do Zayn com um pontinho no meio, tá? Certo. Mas isso aqui é só o Dagesh do Zayn, então ignora. Mizo. Mizo significa, gente, daquela. Sheaitá. Que era Eshet Uriah. A mulher de Urias. Oh, professor. Então, vocês deram tudo direitinho, só o Mizuo que escapou aí. Todo mundo me seguiu errado. Mas é Mizo, daquela. Mizo é daquela. Professor. Daquela que era a mulher de Urias. Eshet Uriah. Pode falar, Cláudia. Então, Ameler é rei. Ok.
Naquele sentido que o senhor ensinou no início, que é Dod, Dodá, Su, Sussá, então Uhum. rainha seria Amelerá? Não, seria Meler, Malká. Muda um pouquinho. Ah, tá. Malká, né? Malta. Ah, Agora você tem alguns grupos, assim, quem estuda um pouco da língua, assim, mais eruditos, né? Eles acham que o correto seria Malhá, mas de maneira geral todo mundo fala Malká e é assim que a gente estuda, Malká, rainha. gente. Só se o Lamed estivesse roubando ali Não, nesse caso não. Não sabe porque em vez de ser Malhá é Malká, Malká. Aí Malta. você tem o plural masculino, Melahim, Melahot. Ah, nossa, legal, Melahim, professor. Melahot. Muito legal, professor. A Tá? gente, quando começa a entender um pouco mais, a gente vai se apaixonando mais pela língua, Com sabia? certeza, é verdade. Olha só que É. bonito. Então você leu tudo direitinho. Vocês leram tudo direitinho na última aula. Então essas Obrigada. coisinhas são o quê? São detalhezinhos que a gente corrige e aprende. Mas isso significa que vocês já estão compreendendo, né, o que está escrito, até porque é um texto bem repetitivo, né? A gente vai repetindo, vai assimilando. Então, Aham. o verbo olid, ninguém vai esquecer nunca mais na vida. Olid gerou. Aham. Com E certeza. esses nomes aqui, outra coisa que vocês vão lembrar é o et, que está toda hora aparecendo, gente. Esse et aqui, ele está indicando que a próxima palavra é o objeto da frase. Gerou a Hezron, gerou a Aram. Então, esse et nem sempre é possível traduzir, né? Mas ele está indicando que a próxima palavra é o objeto. Outra coisa que vocês vão lembrar também é o mi ou me. Olha o mi aqui. Sim. Mi é o de algum lugar, né? De, no caso aqui, de da mulher Tamar, de Tamar. Mas esse mi também pode aparecer como me, Rahav, de Raab. Uhum. Então, Professor, ou Merut, de Ruth. Pode falar. o et, eu posso ler tanto et Sim, quanto sim, et, sim. tanto faz, né? Tanto aberto quanto fechado, tá certo. Tá, ok, obrigada. Tá. Então vamos para a segunda parte dessa genealogia. Você quer tentar, Alex? Claro. Vamos lá. Vamos começar com a primeira frase, que é a primeira linha, mas até o ponto final, né? A primeira frase. Ok. Shlomo Holid et Rehavam Holid et Havia Ve'avia Holid et Asa. Ok. Só algumas coisas. Olha o vá, havia. E essa questão da acentuação, né? No caso do hebraico bíblico, né? Geralmente a gente manda para o final mesmo. Havia, né? Havia. E o summer, lembra que o summer sempre tem som de S. Em português é asa, né? A gente fala asa. Em hebraico é assa mesmo. Assa mesmo. E isso é meio complicado, porque realmente, com o tempo, a gente tende a falar mais próximo do mundo contemporâneo mesmo, né? Então, e não asa. Geralmente a gente tende a falar como no português, com som de Z mesmo, né? Então, Shilomoli det Rehavam. Então, olha só o que o Alex fez, muito bom, juntou tudo, olha, o vet, o ein e o mem fazendo uma sílaba só. Vamos. Rehavam. E o havia, ou havia, como ele falou, né? Então, a tradução é Salomão gerou a Roboão. Rehavam é Roboão, gente. Roboão, Olid, a Abias. Acho que em português é Abias. E Abias, vá Avia, né? E Abias, gerou a Asa. A gente traduz asa em português, em hebraico, Asa. Quer mais um pouquinho? Alex, pode ir mais uma linha. Asa Holid et Yehoshaphat Holid et Yorem, סליחה. ויורם הוליד את עוזיהו. É como Eliarro, né? Asa gerou a Josafá. Em português, alguns traduzem Josafate ou Josafá.
E Josafá gerou a Yoram, ou Jorão, né? Também é traduzido em português assim. E Jorão, ou Yoram, gerou a Uzias. E em hebraico, Uziaú, ou Uziahu, né? Que é o mais correto. Uziahu é como Eliahu, é a forma estendida do nome Uzias. Em hebraico pode ser Uziá ou Uziaú. Então, Uziaú. como o nome Elias é chamado de Elial. Exatamente, Elial, exatamente. Quem quer continuar agora, gente? Uziaú, Olidet e Otam. Ok? Só mais um pouquinho para destravar a língua. Vamos lá. Yotam, Isso. Olid, Et, Ahaz. 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 Então fica Yotam, Olid, Yotam, Olid, et Ahaz. Ahaz, Ve Ahaz, Uhum. Olid, Et, Rizik e Yaú. Rizkiyahu. Uziahu, Olid et Yotam. Yotam, Olid et Ahaz. Ve Ahaz, Olid et Rizkiyahu. Tá bom? Rizekiaú, Orit, et Menashe. Menashe. Menashe, Orit, et Uhum. Amon. Amon. É o N, porque é o N comprido, É o Nun né? Sofit. É o Nun Sofit. Isso. V, Amon, Isso. Orit, et Oxiaon. Isso. Io, olha, tem um ozinho aqui em cima. Io, Yoshiao. Ok. Josias. Então vamos lá. O versículo ficou: Ezequias gerou Manassés, ou Menashe. Manassés gerou Amon. E Amon gerou a Josias. Yoshiao. Yoshiaú, Orit, et. Só uma coisa aqui nesse nome. Esse primeiro azinho que aparece aqui, Dona Otávia, ele é um Kamatis Katana, ou seja, ele tem o som de O, tá bom? O. E eu, Romeu. Que é o Jeconias. Jeconias. Errado. Isso, Errav, seus irmãos. Exatamente, Errav. Primeiro, Galut, Bavel. Bavel, que é Babilônia. Então, fazendo a tradução, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos. Nos dias de Bimei significa nos dias de, ou nos dias do Bimei. Vem da palavra Iom, que a gente já conhece. Todo mundo lembra da palavra Iom, dia? Dia, claro. Então, dia. Bimei vem da palavra Yom, significa nos dias de, ou nos dias do. Galut, exílio. Galut. E Bavel, Babilônia. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos nos dias do exílio da Babilônia. Leahar, Que significa e depois Leahar. Leahar. Sheuglu, O Glu. O Glu vem da palavra galut, que a gente viu agora, né? O Glu é um verbo, significa depois que terminou, né? Depois que foram exilados, literalmente, né? Ou depois do exílio, como a gente costuma dizer para facilitar. Depois que eles foram exilados. Bavelá, Bavelá significa para a Babilônia. Em hebraico você tem uma coisa que chama o rei locale, que é um rei de direção. É um rei que aparece no final de palavras de cidades, geralmente, indicando para, por exemplo, Yerushalmá, para Jerusalém, Bavelá, para a Babilônia, esse caso aqui, Bavelá, para a Babilônia. Depois que eles foram deportados na Babilônia, Olid, Ieroniau, et Shealtiel. O Shealtiel, Olid, et Zerubbabel. e Shalatiel gerou a Zerubabel. Em português é Zorobabel, se traduz como Zorobabel. Então, repetindo,
E depois que eles foram exilados na Babilônia, gerou Jeconias a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. Zerubabel, Bavel. Babel, Isso. Olid, Et, Aviud, Isso. Olid, Aviud. Aviud, Olid, Et, Eliakim. Isso. Eliakim. Juntou tudo aqui. O Lamed com o Yud. Esse Shivá não tem som. Eliakim. Ve Eliakim, Olid, Et, Azur. Isso aqui já não é mais pegadinha para você, né, Cláudia? Não, graças a Deus. Já entendeu que aqui é só o Dagesh do Zayn. Agora eu aprendi. Azur, ok. Então, ficou Zorobabel gerou a Abiúde. E em português acho que é Abiúde. Estou tentando lembrar como é. Mesmo, é. E Abiúde gerou a Eliakim. E Eliakim gerou a Azur. Ok? Assur, Olid, Et, Sarok. Olha o Dalet. Sadok. Isso. Sadok, Olid, Et, Yahin. Yahin, Olid, Et, Elial. Opa, Eliud. Eliud, exatamente, Eliud. Então, Azur gerou a Sadok, Sadok gerou a Iaquim, acho que em português é Iaquim, e Iaquim gerou a Eliud. Eliud, Olid, et Elazar. Isso. Elazar, Olid, et Matam. Isso, Matan. O Matam, Olid, et Yotuá e a Kov. Yaakov, exatamente. Então, Yaakov. pegando aqui a tradução, Eliud gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matan. E Matan gerou a Jacó. Não é o Jacó lá do Gênesis, não. É o outro Jacó, tá, gente? Yaakov, que a Yaakov. Maria Otávia acabou de Isso. falar. Yaakov, Olid, Ed, Yosef. Yosef é José. Yosef. Tá. Uhum. Yosef, Sobal, Miriam, Que é Maria. Asher, Mimena, Nolá. Nolad, é um Dalet. Isso, Dade. Nolad. Yeshua, Anikra, Mashiach. Isso, ok. Tá. Jacó gerou a José. Então aqui a gente já tem um nome, gente, de um avô de Jesus, tá? Da parte de pai, da parte de José, é o Jacó, Yaakov. Jacó gerou José, Baal, marido, Baal, Miriam, marido de Maria, Asher, que Mimena dela, Nolad, nasceu, Nolad, Jesus, Yeshua, Anikra, chamado, Mashiach, Messias. Uvhen. Uvhen significa portanto. Uvhen. Kal. Olha a pegadinha. Isso, Kol. Todos. Quer dizer todos, né? Isso. E, portanto, todas. Nesse caso é todas. Uhum. Adorot. Isso. A palavra Dorot vem de Dor. Dor, em hebraico, significa geração. Tá. Todas as gerações, está no plural feminino, Cláudia. Aham. E, portanto, todas as gerações, Adorot. Meavram. De Abraão. Até David, até. Portanto, todas as gerações de Abraão até David. Arba. Assar. Assar é o número 14 masculino em hebraico. 14. Arba, Assar.
Ah, são 14 Escrito- gerações. Isso. Arba Assar, Dorot. Dorot, gerações. Muito bem. Quer continuar daí, Alex? David, Ad, Galut, Bavel, Arba, Assar, Dorot. E de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E Cláudia, para terminar. O Alex leu tão rápido que eu estava na primeira palavra e já Não deu nem tempo de respirar, né? É muito bom ouvir o Alex falando, né, professor? Assim, É ótimo, com falar, certeza. né? Com Quer que eu leia certeza. devagar, então? Não, Repete, Alex. tudo Repete. bem. Mas Pode é bom para a repetir. gente ver como que seria se fosse, entendeu? Então, vamos lá. David, Ad, Galut, Bavel, Arba, Assar, Dorot. Ótimo. Perfeito, E muito agora, legal. Cláudia, você. Umigalut Bavel, E do exílio da Babilônia. Ad, Até, Amashiach, isso, a Mashiach, até o Messias, Arbaa, Assar. 14. 14. 14. Legal. Ok? A gente terminamos aí. Pode falar, Alex. É só. Tudo bem, está escrito da forma bíblica, né? Arba, Assar. É o Aqui a masculino. É a forma. Porque Pode a gente fala 14, 13, 12, 11. Esre. Exatamente. Arba Esre. Sim. Então, Arba Esre é o feminino. O feminino é o mais usado, né? Tudo geralmente é usado com o feminino. Arba Esre, Shimon Esre. Né? E o Arba Assar é o masculino. Quando eu quero falar 14 homens, é Arba Assar Anashim. Então, esse Arba Assar é a forma masculina do numeral. Mas o mais comum e o mais usado é o feminino mesmo. Arba Esre, né? O Shtem Esre, o Shimon Esre. Né? Então, gente, a gente leu aí todo o início do capítulo 1 de Mateus. Olha que legal, em hebraico. Lemos a genealogia aí, ó, recuperando aí a tribo de Judá, né, lá desde as origens de Abraão até a figura de Jesus, né, do Messias, para o cristianismo, segundo a visão aí do evangelista Mateus, tá bom? Então, gente, olha só, nós, com essa leitura, né, nós podemos, né, resgatar as ideias aí que a gente estudou das consoantes, das vogais, das regras fonéticas, da acentuação, né, das exceções, lá no caso do Kamatz Katan, que tem som de O, tá tudo aí. Então é um bom exercício para a leitura. Então eu vou colocar em um PDF só com o texto, uma letra bem grande, para não ter problema de achar que está pequenininho, bem grande, todo esse texto que a gente leu para que vocês pratiquem. E com esse texto, gente, nós terminamos o módulo 1 do curso de hebraico bíblico. A próxima vão durar pouco, né? Não é justo. Mas nós teremos aula na próxima semana só para dúvidas. Então não teremos conteúdo novo na próxima aula, semana que vem. Vai ser uma aula aberta para que vocês possam perguntar, colocar dúvidas, para que a gente possa resolver de vez todas as dúvidas e ir muito bem para o módulo 2. O módulo 2 é o módulo onde a gente vai começar a trabalhar com gramática. Então, aí já entramos propriamente na língua, com gramática, a gente vai começar os verbos. Então, a gente já está aí já avançando. Então, é muito importante que vocês cheguem no módulo 2 sabendo bem tudo que foi trabalhado no módulo 1. Então, vou pressupor que esse caminho que a gente fez já está assimilado. Chegamos ao final do módulo 1, praticamente, né? Só agradecer, professor, ao senhor, né, e também a todo o grupo. Eu penso que quando tem alunos assim que se ajudam, que participam do grupo, a gente também se sente mais favorecido, né? Tem um suporte também, acho que legal de amizade, assim, isso é muito bom também. Agradecer a todos. Isso faz muita diferença. Pela amizade. Valeu a pena, Cláudia, esse módulo 1? Nossa, para mim valeu demais, professor. Eu gosto muito de língua, sabe? Se eu pudesse, assim, voltar atrás, eu acho que eu teria feito, não sei como é que chama, letras, ou o que fosse, mas... letras, você pode fazer português e hebraico, por exemplo. É isso, eu acho muito bonito. Obrigada. Que bom. Esperamos que as 4 mosqueteiras continuem juntas. Maravilha, se Deus quiser. Alex?
e Flávia e Maria Flávia. Maravilha, isso mesmo. Professor, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu carinho, pela sua competência. Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho. Bom, agradecer a presença de todos e tal. Então é aquilo. Sim. E aqui em Israel o ritmo é muito frenético. Você trabalha, tem um dia e meio, 2 dias para descansar. Aqui em Israel o dia parece que não tem 24 horas, tem menos. Agradecer a oportunidade aí de poder colaborar, dividir com vocês um pouquinho do conhecimento, da vivência aqui em Israel para vocês. Foi um prazer, para a gente foi muito importante, Alex. Obrigada, Alex, também. Então, minha gente, boa semana para vocês. Nos vemos na próxima aula, que é a aula de despedida do primeiro módulo, de dúvidas. Mas eu agradeço muito pela confiança, pelo carinho de vocês e espero que todos continuem no próximo módulo do Hebraico Bíblico. Boa semana para vocês. Deus também. Tchau.